Olá, dando continuidade então, vamos lá para o quinto bloco do nosso módulo sobre a teoria geral dos recursos, apelação, agravo do instrumento e embargos de declaração. Esse módulo específico é o módulo da apelação, onde vamos tratar de tudo aquilo que a gente não tratou ainda. Porque tratar de teoria geral dos recursos é falar do recurso de apelação. O recurso de apelação é o recurso por excelência. É o recurso, na classificação de recursos ordinários e extraordinários, a apelação talvez seja o recurso mais ordinário, não na concepção boa da palavra. Então vamos lá para a apelação. Começa o dispositivo, o seu capítulo, a sua sessão começa no artigo 1009, com algo que a gente está cansado de ver. Da sentença cabe apelação. É o artigo 1009. O artigo 1010, na sequência, traz qual é a regularidade formal do recurso de apelação. Mas percebam, esse dispositivo, no fundo, é um dispositivo de teoria geral dos recursos. Porque essa questão do artigo 1010, a apelação interposta, petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, leia-se aqui, o recurso conterá. Conterá o quê? Inciso 1º, os nomes e a qualificação das partes. Não é praxe a gente qualificar as partes no recurso de apelação, porque as partes, em tese, já foram qualificadas na inicial e na contestação. Mas em algumas situações, a gente pode ter, num primeiro momento, um terceiro interessado comparecendo ao processo, não é? E aí ele vai apelar e vai ser qualificado. Exposição do fato de direito, é o inciso 2º. O inciso 3º é aquele princípio que a gente já conversou no bloco anterior, a respeito do princípio da dialeticidade, as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. Recursos devem ser fundamentados. E fundamentar um recurso significa você atacar os motivos pelos quais você não teve seu direito recepcionado pelo Poder Judiciário, pela sentença ou pelo acórdão. Percebam, em muitas situações a gente vê o advogado, ele simplesmente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copia e cola da inicial ou da contestação. Isso não funciona. E me parece que no novo código a gente vai ter algo muito mais rigoroso ainda em relação a isso. Porque se o código exige, por parte da magistratura, por parte do juiz, fundamentar as decisões, essa responsabilidade, essa construção do direito brasileiro também passa principalmente por parte dos advogados. E fundamentar os recursos está nesse sentido. E ainda o inciso 4º, pedido de nova decisão. Essa é a regularidade formal. Percebam que o recurso de apelação é o recurso singelo, não é? É o recurso do dia a dia. Alguns outros recursos têm requisitos formais especiais. A gente vai falar do agravo de instrumento no próximo bloco. E aí tem aquelas peças obrigatórias. A formação do instrumento, do recurso do agravo de instrumento, talvez seja, vamos dizer assim, uma das maiores dores de cabeça que o advogado tem. Porque você consegue explicar tudo para o seu cliente, que o recurso não foi admitido, que o recurso não foi recepcionado, mas não por falta de peça. Por peça obrigatória ou peça facultativa, chame como quiser. O recurso extraordinário, por exemplo, ele tem um requisito próprio, um requisito formal da repercussão geral. Há necessidade de uma preliminar no recurso. É verdade que o novo código não exige essa preliminar de forma expressa, mas de qualquer maneira me parece que o advogado, vamos dizer assim, mais cuidadoso, continuará fazendo essa preliminar. Então, há necessidade de uma preliminar expressa. E o recurso de apelação não tem nenhum desses requisitos, vamos dizer assim, especiais. Em relação à regularidade formal, é mantido o que a gente tem hoje. O que a gente tem de diferente, me parece, em relação ao recurso de apelação, diz respeito aos efeitos. O Código trata de dois efeitos clássicos, o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. A jurisprudência e a doutrina trazem uma expressão, não é? Nascida na doutrina, na verdade, chamada de efeito translativo. O efeito translativo, ele nada mais é do que a ampliação da devolução. Alguns autores tratam o efeito translativo apenas no sentido vertical, ou seja, apenas no sentido de trazer novos fundamentos que não foram objeto da decisão e do recurso. Eu vejo o efeito translativo de maneira diversa. Me parece que o efeito translativo é você trazer ou devolver para o Poder Judiciário questões tanto em relação
ao sentido horizontal dessa devolução, quanto também do sentido vertical. Mas vamos ver qual é a regra clássica. A regra clássica trazida no artigo 1013, isso aqui é um dispositivo idêntico que a gente tem hoje no Código, no artigo 515, o artigo 1013 do CPC 2015 vai dizer o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Isso aqui é decorrência do princípio do tanto devolutum quantum appellatum. Só é devolvido para o tribunal aquilo que a parte recorre. Se eu tenho 2 pedidos e a parte só recorre de um pedido, o que acontece? Outro pedido transita em julgado. Simples assim. Aquele capítulo da sentença transitou. Só é devolvido aquilo que só é devolvido aquilo que a parte recorreu. Pois bem, o tanto devoluto quanto o apelato, a devolução contornada, quem dá contornos dessa devolução recorrente, é a regra. Mas os parágrafos do artigo 1013 são as exceções que fazem com que se diga que a gente tem, então, um efeito dito chamado translativo. O professor José Carlos Barbosa Moreira simplesmente ele vai dizer que é ampliação da devolução. Seja como for, o que a gente tem que entender é o fenômeno, o que pode ser feito. Veja só o que diz o parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Exemplo: o sujeito pediu assistência judiciária, o juiz não falou nada e não falou na sentença. Essa questão chega ao tribunal. Ainda que não haja uma decisão do tribunal, você tem aqui possibilidade do tribunal pela primeira vez ajuizar, decidir aquela questão. Há aqui mitigação do duplo grau de jurisdição? Há, mas há uma mitigação do duplo grau de jurisdição permitida pelo sistema. Um outro exemplo, e aí o parágrafo 2º traz um exemplo clássico que a gente tem em relação da ampliação da devolução no sentido vertical, ou seja, em relação aos fundamentos. O exemplo é o seguinte: ação de cobrança, e aí você tem 2 teses de defesa. Você tem a tese da prescrição, você tem a tese do pagamento. E aí o juiz, então, ao sentenciar, ele verifica que a dívida está prescrita e então julga o pedido de cobrança improcedente porque diante da prescrição. Vejam que aqui ele não analisou a questão do pagamento. Quem é que vai recorrer nesse caso? O autor vai recorrer. Ele não conseguiu cobrar porque o juiz entendeu que a dívida estava prescrita. O que ele vai trazer para o tribunal no seu recurso de apelação? O argumento vai ser: não há prescrição. Percebam, você tem uma sentença que fala de prescrição e você tem um recurso que trata da prescrição. E esses autos agora vão ser remetidos para o tribunal depois da apresentação das contrarrazões. Pois bem, o Tribunal de Justiça, o respectivo TRF, se verificar que não houve prescrição, o que ele vai fazer? Ele vai ingressar na outra tese. A tese de pagamento será analisada e será analisada pela primeira vez. Pedro, aqui a mitigação do duplo grau de jurisdição? Há uma nítida opção legislativa pela celeridade do processo, pelo melhor aproveitamento do julgamento dos tribunais. Não é um dispositivo novo. Não é um dispositivo novo. Esse dispositivo aqui tem desde 73, não é nada novo. Veja só o parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, e nesse caso aqui a defesa tinha 2 fundamentos, prescrição e pagamento, e o juiz acolher apenas um deles, no caso acolheu a prescrição, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Isso aqui é efeito translativo. Parágrafo 2º do artigo 1013. A novidade que a gente vai ter no Código não é em relação ao recurso de apelação, porque já é assim hoje. A novidade do novo Código é que o princípio translativo, de forma expressa, vai ser aplicada aos recursos excepcionais. Recurso extraordinário e recurso especial terão efeito translativo. Algo que hoje é muito restrito, vamos dizer assim. Como são recursos de fundamentação vinculada, recursos de estrito direito, a jurisprudência que predomina no âmbito dos tribunais é que o efeito translativo não se aplica aos tribunais superiores. Então eu gosto de dizer o seguinte: o artigo 1013 tem um caput que trata do efeito devolutivo, não é? Apenas no sentido horizontal, ou seja, as matérias, os pedidos são devolvidos. E aí você tem ampliação no parágrafo 1º, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. Todos estes dispositivos tratam do efeito translativo. Mas o que a gente mais ouve falar em relação ao efeito translativo, e vocês naturalmente, é em relação às matérias de ordem pública.
Matérias de ordem pública. Que matérias são essas? São aquelas matérias que não precluem. O Código elege uma série de matérias, como questão de condições da ação, prescrição, decadência. São matérias que não precluem e, portanto, podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. É o 267, parágrafo 3º atual. O 485 do novo CPC, ele repete a regra. Mas ele repete a regra para dizer que essa regra também será aplicada aos recursos excepcionais. Qual é a interpretação dos tribunais superiores? Eles interpretam esse dispositivo atual 267, parágrafo 3º, que trata de que as questões não precluem a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seguinte entendimento: não existe no Brasil terceiro e quarto graus de jurisdição. E, portanto, então, essa devolução, esse efeito translativo não se aplicaria de forma equivocada, a meu ver, aos tribunais de sobreposição. Pois o novo código vai dizer, se aplica. O 485 diz: o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, vírgula, e aqui a novidade, enquanto não ocorrer o trânsito julgado. Bom, o que vai acontecer a partir do ano que vem com a entrada em vigor do novo código? Se o STJ, por exemplo, verificar que uma das partes daquele recurso especial que ele vai julgar é ilegítima, ainda que essa matéria não tenha sido tratada no recurso de apelação, pelo tribunal, no recurso especial, e não há que se falar em questão de pré-questionamento, obrigatoriamente o tribunal ele tem que analisar essa questão e vejam, ele pode apreciar pela primeira vez e extinguir o processo em julgamento de mérito. Então é uma novidade interessante que a gente tem em relação ao efeito translativo no novo código, sobretudo em relação aos tribunais superiores. Porque no que se refere aos tribunais inferiores, a regra apenas se repete. E ainda uma outra conotação do efeito translativo se dá em relação à teoria da causa madura, que a gente já conversou aqui alguma coisa. Vejam só, o artigo 1013 diz o seguinte: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485. O que é o artigo 485? O artigo 485 é aquele dispositivo que trata da sentença meramente terminativa, da sentença sem mérito. É o que a gente tem hoje. É a atual regra do artigo 515, parágrafo 3º. Ela está repetida, então, agora no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1º. O que o Código 2015 fez foi positivar aquilo que a doutrina vem, vamos dizer assim, defendendo há muito tempo. Eu mesmo tive a oportunidade de escrever um artigo a respeito, em 2003 ou 2004, publicado na Revista de Processo, dizendo, olha, esse dispositivo ele pode mais, ele pode ser aplicado em outras situações. E boa parte da doutrina tem esse entendimento. E aí, esse novo entendimento, então, agora, ele vem positivado no novo CPC, a partir do momento que se cria, ou se traz para o código, o inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º. Diz o inciso 2º, também pode julgar de imediato a sentença que decretar, quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Sentença extrapetita e ultrapetita. O juiz deu mais do que deveria, ou deu fora do que deveria. Pois bem, diante de uma sentença dessa, o tribunal vai anular a sentença e vai julgar a causa, não é? Ou seja, ele não vai ter que decretar apenas nulidade e determinar a remessa do primeiro grau. Não há mais cabimento disso no nosso sistema, esse regresso. A professora Teresa Rudolph Wamber costuma dizer sempre na abertura das suas últimas palestras que eu tenho acompanhado, processo é um andamento para frente, não tem por que o processo retornar. Inciso 3º, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, em hipótese que poderá julgá-lo. Eu tenho uma sentença citra petita, 3 pedidos, apenas 2 foram julgados, e os autos então sobem para o tribunal. O tribunal pode julgar aquele pedido que não foi julgado no primeiro grau de jurisdição. Há mitigação do duplo grau de jurisdição? Há, mas é uma mitigação permitida pelo sistema. E por fim, não é? Talvez a cereja do bolo do novo código, que é a questão da fundamentação das decisões, vem aqui também no inciso 4º. Também pode julgar, desde logo, quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. A sentença é nula por falta de fundamentação. Ok, o tribunal declara a nulidade e julga a causa, sem necessidade de remessa para o primeiro grau de jurisdição.
E por fim, o efeito suspensivo. Aqui, me parece que foi a grande perda de oportunidade que a gente teve no novo Código. Me parece que um dos maiores gargalos que a gente tem no sistema brasileiro é a ineficácia das sentenças. As sentenças do nosso sistema, elas não têm efeito algum de imediato. Porque por conta do efeito dito suspensivo da apelação, a sentença ela nasce ineficaz, sem produzir efeito algum, a parte apela, essa apelação tem efeito suspensivo, e na verdade esse efeito suspensivo da apelação sequer deveria ser chamado de efeito suspensivo, porque não suspende absolutamente nada. O fenômeno que acontece na verdade é um prolongamento, vamos dizer assim, da ineficácia da sentença. A sentença nasce ineficaz, a parte apela e a sentença continua ineficaz. Essa é a regra do sistema brasileiro. Pois essa regra vai ser repetida no novo Código, infelizmente. No anteprojeto, e o que foi aprovado no Senado, o efeito suspensivo da apelação caía. De maneira que, diante de uma sentença condenatória, a parte poderia ingressar o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. Provisório, não é? Mas agora não poderá mais, porque tudo foi alterado na Câmara para ficar exatamente como ficou. E é isso que a gente tem no artigo 1012. O artigo 1012 diz o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo. Justamente o que a gente não tinha na versão inicial no Senado. É uma pena, volto a dizer. Pois bem, aí diz o parágrafo 1º, além das hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que. E aí são 6 incisos, não é? Dizendo as sentenças que têm eficácia imediata, que produzem eficácia desde a sua publicação. Quais são elas? Inciso 1º, a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. Inciso 2º, a sentença que condena a pagar alimentos, e aqui me parece uma escolha óbvia do legislador, repetindo o que a gente já tinha lá em 73, não é? Se tivesse efeito suspensivo, essa sentença, a apelação tivesse efeito suspensivo, o alimentando não receberia os alimentos com a decretação, com a publicação da sentença, vai bem o legislador aqui. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos executados, é um inciso que repete o que a gente já tem hoje também, no sistema em vigor. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Aqui vai bem o legislador também, porque, caso contrário, ficaria se discutindo no Poder Judiciário se a convenção vale ou não vale e a arbitragem suspensa. Isso seria o fim da arbitragem no Brasil. E aqui, então, a sentença que decreta, na verdade, julga procedente o pedido de instituição, permite que a arbitragem continua no determinado tribunal arbitral. O inciso 5º, ele traz uma evolução daquilo que a doutrina e a jurisprudência criaram a partir de uma modificação do inciso 7º do artigo atual 520 do CPC. A decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, e aqui tutela provisória porque é a terminologia utilizada pelo novo Código, essa sentença, então, que concede, não é? Confirma ou revoga, ela não tem efeito suspensivo nessa parte, ou seja, a liminar tem eficácia imediata. E para a gente finalizar esse bloco da apelação, o que muda de fato aqui é o mecanismo que você vai ter para obter o efeito suspensivo. Então eu tenho uma antecipação de tutela concedida na sentença. Eu preciso cassar essa decisão interlocutória que está dentro da sentença. Como é que se faz hoje? Me parece que a parte poderia interpor agravo do instrumento, poderia impetrar mandado de segurança, mas nada disso é permitido pelos tribunais. O que se convencionou utilizar é uma medida cautelar. Então você ajuiza uma medida cautelar no tribunal para que o tribunal, então, conceda efeito suspensivo àquela apelação que está lá embaixo ainda no primeiro grau de jurisdição. E está aguardando, por exemplo, agora a parte contrária ser intimada para apresentar suas contrarrazões. O novo Código dá um tratamento diferente. Por quê? Porque não há mais medida cautelar no novo Código. O processo cautelar como processo autônomo, como ação autônoma, deixa de existir no sistema. E aí o legislador, no parágrafo 3º desse mesmo dispositivo, diz o seguinte: o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento. Requerimento. Dirigido a quem? Dirigido ao próprio tribunal. Que tribunal? O tribunal que vai julgar
o recurso de apelação. Portanto, com a entrada em vigor do novo Código, diante de uma decisão em que há concessão, revogação ou confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, a parte então poderá interpor o recurso de apelação no primeiro grau de jurisdição e pleitear esse efeito suspensivo no respectivo tribunal por meio de requerimento. Se vocês observarem no site do STJ e do Supremo, vocês vão verificarem que alguns processos têm uma sigla PET, PET, petição. E foi esse o entendimento do novo Código, adotando, na verdade, doutrina antiga do professor Sérgio Bermudes. A gente, no próximo bloco, então, a gente vai falar do agravo de instrumento.